Avete amici e amicae linguae latinae. Sejam muito bem-vindos à segunda sessão de nossa terceira lição do curso Latim para Principiantes, que trata do estudo das declinações. No vídeo anterior, vimos o que vem a ser flexão e definimos dois importantes tipos de flexão: a declinação, que é a flexão de um nome, e a conjugação, que é a flexão de um verbo. Neste vídeo, eu apresentarei alguns paradigmas, isto é, alguns modelos de tradução, que nos ajudarão a compreender melhor a função de cada caso latino e nos darão um certo rumo quando quisermos traduzir do português para o latim. Vamos lá! Tomemos o substantivo latino puer pueri, que significa menino ou criança. O que faremos aqui é decliná-lo. Ao realizar este tipo de exercício, seguiremos sempre a mesma sequência de casos: nominativo, genitivo, dativo, acusativo, ablativo e vocativo. A escolha é um tanto aleatória. É importante que você saiba declinar qualquer palavra em qualquer ordem, não apenas naquela que convencionamos aqui. Você aprenderá a declinar palavras como puer no quinto ou sexto vídeo desta lição. Para o número singular, a declinação fica da seguinte forma: puer, pueri, puero, puerum, puero, puer. Para o caso plural, por sua vez, temos pueri, puerorum, pueris, pueros, pueris, pueri. Você não deve se preocupar em memorizar esta tabela por enquanto. O mais importante é que você compreenda o macete que eu estou prestes a lhe ensinar. Você aprendeu que, em latim, geralmente não utilizamos preposições diante dos nomes, lembrando que nome é a designação genérica de substantivo e adjetivo. O mesmo, no entanto, não é válido para o português. Tendo isso em mente, ao declinar uma palavra em latim, podemos associar a cada caso um paradigma, ou seja, um modelo de tradução. Iniciamos pelos mais óbvios. Você aprendeu no vídeo 2.7 que o genitivo é o caso do adjunto adnominal restritivo. Sabe também que esse elemento aparece sempre acompanhado da preposição de. O livro de Paulo, a casa de Maria e assim por diante. É por essa razão que, ao traduzirmos um vocábulo latino que se encontre no caso genitivo, sempre o traduziremos com a preposição de. Traduzimos pueri como de menino, de um menino ou do menino. Lembre-se de que, em latim, não existem artigos. Desta forma, a tradução mais apropriada depende do contexto em que a palavra se encontra. Por questão de comodidade, optaremos aqui pelo artigo definido. Portanto, pueri, do menino. De forma semelhante, traduzimos puerorum como dos meninos, ok? Muito bem. No vídeo 2.4, você aprendeu que o caso dativo é o caso do objeto indireto, e que o objeto indireto, em português, costuma vir acompanhado das preposições a ou para. Por exemplo, quando dizemos que Paulo deu um livro para Maria é o nosso objeto indireto. E o que nos indica isso é a presença da preposição para. Pois bem, no exemplo da palavra puer, traduzimos a forma puero no dativo como para o menino. Da mesma forma, pueris no plural se traduz como para os meninos. Que tipo de paradigma podemos propor para o caso ablativo? Sabemos do vídeo 2.8 que o ablativo é o caso do adjunto adverbial. Lá, aprendemos que existem vários e vários tipos de adjuntos adverbiais, podendo vir acompanhados de várias preposições diferentes. Em muitos dos tipos que estudamos, figura a preposição com. Ela pode aparecer com o adjunto adverbial de modo, estudar com dedicação, de instrumento, escrever com uma caneta, de companhia, brincar com os amigos. É por essa razão que optamos aqui por esta preposição. Traduziremos assim o termo puero no ablativo como com o menino. Quanto ao plural, teremos como tradução de pueris, com os meninos. Mas e quanto ao vocativo? Faremos uso de um artifício bastante simples. Comentamos no vídeo 2.9 que o vocativo pode vir acompanhado da interjeição o, tanto em latim quanto em português. Lembra-se da frase ó céus? Pois bem, utilizaremos como marca do vocativo a interjeição o. Puer, então, se traduz como ó menino e pueri como ó meninos. Agora nos restam os casos nominativo e acusativo.
Infelizmente, as funções de sujeito, vídeo 2.2, e objeto direto, vídeo 2.3, não se caracterizam pela presença de preposição. Desta forma, traduzimos ambos os casos como o menino no singular e os meninos no plural. Completamos assim nossa tabela. Farei agora algumas observações que você não pôde deixar de notar. Primeiramente, como podemos observar, algumas palavras assumem a mesma forma em mais de um caso. No singular, temos a mesma forma para o nominativo e o vocativo. O que talvez choque um pouco mais é que a forma pueri é idêntica para o genitivo singular, nominativo plural e vocativo plural. Esse fenômeno é extremamente comum em latim. Mas se isso ocorre, como saberemos com que caso estamos lidando? Como diferenciar o pueri genitivo singular do pueri nominativo plural? Ora, da mesma forma que diferenciamos o Paulo de Paulo ama Maria, do Paulo de Maria ama Paulo. A resposta está no contexto. O contexto eliminará quaisquer ambiguidades. Isso ficará mais claro ao longo do curso. Por ora, tenha em mente que algumas palavras podem possuir a mesma terminação em diferentes casos, mas isso não deve interferir no sentido da oração. A segunda observação é que esses paradigmas de tradução servem apenas para facilitar o seu entendimento dos casos. Em hipótese alguma, eles devem ser tomados de maneira absoluta. Muitas vezes, o caso ablativo não será traduzido com a preposição com. Esporadicamente, a preposição para também não aparecerá na tradução do caso dativo. É por essa razão que eu disse se tratar de um macete. Eles estão aí para ajudar a fixar o papel de cada caso e não para generalizá-lo, ok? Por que não aproveitamos para ler a declinação de puer e sua provável tradução? Para o singular, temos o seguinte: puer, o menino, pueri, do menino, puero, para o menino, puerum, o menino, puero, com o menino, puer, o menino. Vejamos agora como fica o plural. Pueri, os meninos, puerorum, dos meninos, pueris, para os meninos, pueros, os meninos, pueris, com os meninos, pueri, ó meninos. Não parece ser nenhum bicho de 7 cabeças, Eu decidi gastar um pouquinho de tempo para buscar um exemplo de cada forma, pelo menos no singular, em escritos latinos. Os exemplos que veremos aqui foram extraídos da tradução de Sébastien Chatillon da Bíblia Sagrada. Chatillon foi um humanista e teólogo francês que viveu em meados do século XVI. O motivo por que prefiro trabalhar com a tradução de Castélio e não a de São Jerônimo, autor da versão tida pela Igreja Católica como oficial, é que a sua tradução é um pouco mais fiel às estruturas clássicas da língua latina. Por esta razão, a escolha do texto é de caráter puramente didático. Não se preocupe com o significado das outras palavras. O importante aqui é que você preste atenção em como a palavra puer assume diferentes formas dependendo de sua função. O primeiro exemplo diz respeito ao caso nominativo. Vamos a ele. Puer vero crescebat, et spiritu confirmabatur, sapientiaque replebatur, eique aderat Dei gratia. E o menino crescia e se fortalecia em espírito e se enchia de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Fica evidente que, neste caso, menino exerce a função de sujeito. Sabemos que sujeito pede nominativo, o que explica a forma puer e confirma o nosso paradigma para este caso. Para o caso no genitivo, temos o seguinte trecho. Hic protinus exclamans pueri pater cum lacrimis, fido inquit Domine, succurre meae diffidentiae. E imediatamente o pai do menino, clamando e lacrimejando, disse: Creio, Senhor, socorre a minha falta de fé. Observe que do menino, na expressão pai do menino, é adjunto adnominal restritivo. Por essa razão, o caso genitivo e a forma pueri. Observe que, mais uma vez, nosso paradigma é válido. Vejamos agora um exemplo onde aparece a forma de puer no caso dativo. Dende, divinitus apertis eius oculis,
ad maduertit aquae puteum ad quem accessit, et repleta lagena aquae puero bibere dedit. E então, abrindo-lhe Deus os olhos, avistou um poço ao qual se dirigiu, e tendo enchido de água uma vasilha, deu de beber ao menino. Note que em deu de beber ao menino, puero bibere dedit, temos ao menino como objeto indireto. Quem dá alguma coisa a alguém, neste caso, ao menino. É por essa razão que puer assume a forma puero no dativo. Para o caso acusativo, temos o seguinte versículo. Et domum ingressi puerumque cum eius matre Maria nacti prociderunt, eumque adorarunt, et aperti suis capsis obtulerunt ei munera aurum tuus et myrram. E entrando na casa, encontraram o menino com sua mãe Maria, e prostrando-se o adoraram. E abrindo seus baús, ofertaram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. Ora, quem encontra alguém ou alguma coisa. Neste caso, os magos encontraram o menino Jesus com a sua mãe Maria. Desta forma, puer vai em latim para o acusativo, assumindo a forma puerum. O próximo exemplo nos ilustrará a forma de puer no caso ablativo. Observe. Eosque Bethlehemam dimisit, ita dicens, ite, et de puero diligenter inquirite, acum inveneritis, certiore me facitote, ut ego quoque ad Deum adorandum proficiscar. E enviou-os a Belém, dizendo, Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o encontrardes, fazei-me saber para que também eu vá e o adore. Note que menino vai aqui para o ablativo, pois pelo menino é adjunto adverbial. Esse adjunto traz circunstância ao verbo perguntar. Estamos especificando o assunto sobre o qual os magos deveriam inquirir. Esse tipo de adjunto recebe o nome de adjunto adverbial de assunto. Observe que, neste caso, o nosso paradigma não é representativo. Aqui, o ablativo não apareceu marcado pela preposição com, mas pela preposição por. Finalmente, veremos um exemplo de passagem onde puer aparece em sua forma no vocativo. Observe. Et tu puer supremi vates vocabere, prae ibi senim domino paratum vias eius. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Supremo, porque irás diante do Senhor a preparar os seus caminhos. Observe que aqui Zacarias se dirige diretamente a seu filho. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Supremo. Sabemos que, quando temos chamamento ou interpelação, estamos lidando com o caso vocativo. Note que aqui, mais uma vez, o paradigma que propusemos é bastante representativo. Com estes exemplos, eu espero tê-lo convencido de que a flexão de caso não é apenas maravilhosamente bela, como também necessária para a boa redação de um texto em latim. Embora possa parecer estranha para nós lusófonos, a flexão de caso ocorre extensivamente em alguns idiomas modernos, como o russo, o polonês e o finlandês. Levando em conta os idiomas antigos, encontramos alguns que superam o latim em número de casos. No sânscrito, por exemplo, além dos 6 casos que ocorrem em latim, temos também os casos instrumental e locativo. O caso locativo, como veremos em aula específica sobre o caso genitivo, já existiu na língua latina, mas desapareceu ao longo do tempo. O importante é que você compreenda que a flexão de caso não é particularidade do latim. Na verdade, trata-se de um fenômeno mais comum do que você imagina. Veremos no próximo vídeo que os nomes em latim se dividem em 5 grandes grupos a que denominamos declinações. A divisão das palavras em grupos será útil para que aprendamos a decliná-las de forma correta. Isso porque cada classe ou grupo de palavras, ou seja, cada declinação, possui um conjunto de terminações que, quando acopladas ao radical, dão origem aos diversos casos exigidos pelo contexto. Espero que este vídeo tenha ajudado a compreender o que vem a ser flexão de caso e, mais importante, a apreciar a beleza das construções latinas. Uma das grandes vantagens de se estudar um idioma como o latim é o desenvolvimento cognitivo que a análise lógica nos proporciona.
E isso, muito felizmente, temos feito bastante bem. Se gostou do vídeo, não deixe de clicar em gostei aqui embaixo. Se ainda não estiver inscrito, inscreva-se também em nosso canal no YouTube para receber todas as nossas novidades, além de ajudar, é claro, na divulgação do curso. Para dúvidas, críticas ou sugestões, não deixe de postar um comentário ou enviar um e-mail para augusto.alexmarcelo@gmail.com. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Voilete!